Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, Pai, de vida, de saúde, e podemos estarmos aqui reunidos, Pai, para aprender mais da Tua Palavra. Queremos pedir que o Senhor envie o Teu Espírito Santo, Pai, Consolador, para que venha falar, Pai, em nossos corações, e pedir ao Senhor, Pai, que batize a nossa igreja, Senhor, em todo o mundo, com Teu Espírito Santo, Pai. O Senhor venha nos dar a fé do Senhor Jesus, Pai. O Senhor disse em Apocalipse, Pai, que está a paciência dos santos, que os guardam os mandamentos e tenha a fé de Jesus, Senhor. Que venha se cumprir na nossa vida, Pai, somente a Tua vontade. E que o Senhor venha abençoar a nossa igreja em cada canto do mundo, Pai. Sabemos que o Senhor separou para si aquele que é querido, Pai. E o Senhor ouvirá quando ele clamar por ele. Queremos pedir ao Senhor que nos dá o amor de Cristo nos nossos corações, para que nós possamos amar as almas sinceras que vão vir para a nossa igreja. Senhor, venha purificar a tua igreja, Senhor, tirando todo o joio e trazendo todo o trigo, Senhor. E que o Senhor venha, meu Pai, nos fortalecer a cada dia, somando, meu Pai, conosco, nos instruindo, Pai, através da tua palavra. E que onde estiver a bandeira do Senhor neste mundo, Senhor, que o Senhor possa estar presente. Pois o Senhor disse, onde é que estiver dois ou três reunidos, o Senhor também estará lá no meio deles. E nós confiamos, Pai, na Tua palavra. Sabemos que o Senhor é fiel para cumprir tudo que o Senhor escreveu. Nos dá força, meu Pai, para prosseguir. Sabemos que vivemos nos últimos dias da história deste mundo. Queremos pedir ao Senhor que nos ensine, meu Pai, a negar nós mesmos e seguir o Senhor a cada dia. Perdoa nossos pecados, nossas faltas. Fica conosco hoje nessa jornada aqui nessa terra, Pai. Para que nós possamos ser fiéis até na grande dia, meu Pai. O Senhor irá voltar nas nuvens com poder de grande glória. Pedimos essas bênçãos agradecidas em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, mais uma vez, bom dia e sejam todos bem-vindos. Nós vamos continuar o estudo do livro Eventos Finais, que tem como tema, hoje, Leis Dominicais. E, nesse momento, eu passo a palavra para o irmão Pedro Viana, que vai nos falar sobre esse assunto hoje, do capítulo 9 do livro. Irmão Pedro, bom dia. Bom dia. Bom dia para todos os irmãos. Irmãos, desliguem os microfones. Eu peço oração pelo irmão Machado, porque ele está, nesse momento, em viagem, mas o carro dele quebrou. Nossa! E ele mandou uma mensagem por 2 minutos pedindo oração. Estão ouvindo bem? Irmão Pedro, o senhor está com o computador ligado e o celular? Melhorou? Não, o senhor tem que desligar o som do celular. É só clicar lá no alto-falante e ele vai desligar. Melhorou? Agora sim. Sim. Irmã, tem como você apresentar os slides para mim? Olha, Você vai lá na web, pelo seu computador, e clica lá na mensagem que eu mandei dos slides. Vai aparecer aí na tela. no web é no meu computador?
enquanto ela acha, eu gostaria de ler um texto com vocês, para falar um pouquinho sobre a lei dominical, as leis dominicais, né? Está aqui no Meditação Matinal de 77, que diz assim: ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Ainda não chegou o tempo de prova. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade católica romana. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação, nem se compenetrado da obrigatoriedade do quarto mandamento. Mas quando foi expedido o decreto que impõe o falso sábado e o alto clamor do terceiro anjo advertir os homens contra a adoração da besta e da sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então, os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta. Então, queridos irmãos, ainda não chegou o tempo do decreto dominical, porém, aqui está dizendo que o decreto dominical ele é acompanhado do derramamento da chuva cerote. Por quê? Porque há muitos irmãos, muitas igrejas, muitos fiéis que estarão ou estão esperando o desenrolar das profecias. Conta-se que um comportor chegou numa igreja católica e foi vender um livro e um grande conflito. E a pessoa que recebeu era um padre, e pode entrar. E aí ele fez a apresentação, aí ficou sorrindo para o comportor. E ele disse assim: por que você está sorrindo, padre? Vem aqui, quero te mostrar um negócio. Desceu uma escadaria, tipo um porão, e lá abriu uma sala, e quando o comportor observou, tinha uma estante lotada de livros de Ellen White. Aí, olha, conhece algum desses livros aqui? Ele disse: conheço, padre. Ué, o senhor tem uma quantidade de livros desses? O senhor é adventista? Não, o senhor é católico. E aí puxou na escrivaninha um dos livros, era o Grande Conflito. Ele disse assim: olha, esse aqui é o que eu mais leio, de todos esses que estão na estante. Eu disse: mas por que o senhor lê? Não estou entendendo. O senhor é padre e lê os nossos livros? E sim, vocês têm a verdade. Só não faz é cumprir. Pelo que está escrito aqui, vocês não estão ainda no ritmo. Mas o caminho é esse aqui. Já não é só eu, não. Tem vários bispos que a gente se reúne em particular, analisando todos esses ângulos da profecia, e nós estamos só aguardando algumas coisas se cumprir, para ir e se juntar ao povo. O comportou animado e disse assim: por que você não se junta? Aqui perto tem uma igreja adventista. Disse: não vamos agora. O que eu vou dizer para o nosso povo? Que tem uma igreja verdadeira e vocês não cumprem o que está escrito? Então ele saiu triste de lá e contou essa história para os demais povos adventistas. Então eu quero dizer aos irmãos que realmente nós estamos esperando, como um povo, o desenrolar profético, que é o derramamento da chuva serôdia, para chegar aqui ao decreto dominical. E nós precisamos estar apercebido para isso. No livro Grande Conflito, na página 606, e sendo a atenção do povo chamada para a lei de Deus, calcada a pés, Satanás entrará em ação
o poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem. O clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso de que ilumine seus rebanhos. Por todos os meios ao seu alcance, esforçar-se-á por evitar todo o estudo destes assuntos vitais. A Igreja apelará para o braço forte do poder civil, e nesta obra unir-se-ão católicos, protestantes, e ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Serão ameaçados com multas e prisões, e alguns se oferecerão posição de influência e a outros recompensas e vantagens, como engodo para renunciar à sua fé. Mas sua perseverante resposta será: mostra-nos pela palavra de Deus o nosso erro, a mesma que foi apresentada por Lutero sob idênticas circunstâncias. Os que forem citados perante os tribunais defenderão corajosamente a verdade, e alguns que os disse aguardar todos os mandamentos de Deus. Assim a luz chegará a milhares, e de outra maneira nada saberia destas verdades. Amém? Amém. Esse texto não está no slide, eu separei ele só para que nós entendamos que é uma engrenagem. Primeiro nós recebemos a chuva serôdia, para depois nós recebermos aqui de Deus os locais onde nós vamos pregar a terceira mensagem angélica, acompanhada do braço direito da terceira mensagem angélica, que é a reforma de saúde. Ao pregarmos com o derramamento do Espírito Santo, essa luz começará a fazer uma obra em vários campos. E então começa a grande controvérsia. Bom, a irmã Alexandra vai passar o slide para nós. Eu gostaria de considerar o primeiro slide. Sobre leis dominicais. Irmão Pedro, a irmã Sandra vai passar. Ela já está na tela. Tudo bem. Irmã Sandra, tem como você ir lá no... É tipo uma taçazinha. Clica lá para aumentar a tela. Bem embaixo do seu computador. Ok. Durante a dispensação cristã, o grande inimigo da felicidade do homem fez do sábado, do quarto mandamento, um objeto de ataque especial. Satanás diz: eu atravessarei os propósitos de Deus, capacitarei meus seguidores a porem de lado o memorial de Deus, o sábado do sétimo dia. Assim mostrarei ao mundo o dia abençoado e santificado por Deus foi mudado. Esse dia não perdurará na mente do povo. Apagarei a lembrança dele. Porei em seu lugar um dia que não leva a credenciar de Deus. Um dia que não seja um sinal entre Deus e seu povo. Levarei os que aceitarem este dia a porem sobre ele a santidade que põe sobre o sétimo dia. Profeta dos Reis, página 183, 184. Queridos irmãos, é mais sério do que nós poderemos imaginar. Por quê? Porque aqui nessa reunião, nesse propósito que Satanás teve, logo assim que Jesus morreu na cruz do Calvário, começou a trabalhar em cima desse projeto. E ao se aproximar o tempo, então ele tem esse propósito de apagar da lembrança de todos o dia de sábado. Então, permita-me passar para o segundo slide, onde diz o seguinte:
Irmão Pedro, depois que eu apertei na taça, você não me dá a opção de eu visualizar os outros. Qual é a dica que você me passa aí, fazendo um favor? Diminua, clique lá novamente, passe, depois volta de novo, vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Taça assim. É só você apertar na sua tecla ESC que ele diminui. Mas qualquer coisa deixa no pequenininho mesmo. Espera aí. Ué, estava compartilhando a tela aqui, parou de compartilhar, deixa eu colocar aqui novamente. Certo. Então, aqui nesse testemunho seleto, página 318, diz o seguinte: melhor, 352. Muitos há mesmo entre os que se empenham neste movimento em favor da imposição do domingo, que se achegam, que se acham cegos aos resultados que seguirão a essa ação. Não veem e golpeiam diretamente a liberdade religiosa. Muitos existem que jamais compreenderão as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. Os que se empenham em conseguir uma emenda à Constituição para obter uma lei que imponha a observância do domingo mal compreendem qual vai ser o resultado. Uma crise está iminente. Percebe como é perigoso você olhar para um líder político e você colocar no seu coração: olha, eu vou votar para esse cidadão ou essa cidadã. Ele está dizendo que nós poderemos estar em perigo de acalentar esse pensamento e botar essa pessoa com o nosso voto lá para depois colocar uma lei contra você mesmo. Então, nós aconselhamos a gente fazer um trabalho especial na nossa mente e deixar o desenrolar com Deus. Não tentar nos intrometer nesses assuntos. Deve ser silêncio em nossa mente, porque a crise que está iminente é muito séria. E como você mudar? Ok. Combater as leis dominicais pela pena e pela voz. Não devemos ficar quietos. Eventos finais, ali na página 128, diz: não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa e pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como sábado. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado, é um sábado escuro. E os membros da família do Senhor não podem ter parte com homens que o exaltam e violam a lei de Deus, pisando o seu sábado. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois assim fazendo, são participantes do pecado que eles cometem enquanto invertidos deste cargo. Fundamento da Educação Cristã, página 475. Eles percebem como é forte a situação que está a se desenrolar. Agora, o protestantismo e o catolicismo agirão em comum acordo. Os nossos irmãos protestantes pensam que estão fazendo grande coisa em guardar o domingo junto com a Igreja Católica, mas é muito terrível o que estão fazendo. Fecham os olhos para os 10 mandamentos da lei de Deus, inclusive o quarto, e dão a mão aos poucos para a Roma. Eu gostaria de ler aqui
essa obra maravilhosa que tem aqui, a revista de junho de 1886, que foi escrito para nós. Não conseguimos ver como a igreja romana desembaraçasse a acusação da idolatria. Os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que finalmente se unirá com o protestantismo. Esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Ela declara possuir infalibilidade. É o protestantismo que mudará. A adoção de ideias liberais de sua parte o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. Então, qual o rumo, qual o caminho que os nossos irmãos protestantes estão seguindo, de acordo com esses slides? Seguindo para um abraço apertado com o catolicismo. E depois do catolicismo tem um outro amigo que também eles vão apertar a mão. Vamos seguir adiante para o próximo slide. As leis dominicais honram a Roma. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrina que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seu decreto e lhes apoie a instituição, a América Protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a inflição de penas civis aos dissidentes será um resultado inevitável. A imposição da guarda do domingo pelos protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado. Então, quem é que muda? Quem é que vai mudar? É Roma ou os protestantes? O que vocês acham? Protestantes. Os protestantes. Por que motivo? Porque Roma não muda. Tivemos parece que no sábado retrasado, algo falando sobre isso, que no século XI foi feito um decreto pela Igreja Romana de que a Igreja não erra e não errará no futuro. Então, está nos anais da história e também nos cônos da Igreja, né? Esse detalhe. A imposição da guarda do domingo para os protestantes é uma obrigatoriedade do culto. Então, isso é terrível. Quando o protestantismo estendeu os braços através do abismo, a fim de dar as mãos ao poder romano e a outro ao espiritismo, quando, por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte foi induzida a repudiar todos os princípios da sua Constituição que fizeram dela um governo protestante e republicano e a adotar medidas para a propagação dos erros e falsidade do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Queridos irmãos, aqui está o ponto que eu falei. Lembra que no slide anterior eu falei que ele iria dar a mão ou um abraço ao papado? Só que com uma mão ele abraça o papado, com a outra abraça quem? O espiritismo. Irmã Sandra, volte no slide, por bondade. Não, você passou. Eu gostaria que você voltasse. Um pouquinho só. Para frente? Isso. Ah, tá. Aí. Tá, tudo bem.
Irmãos, tem um detalhe maravilhoso que esse slide que você passaram, que as pessoas, eles terão que tomar uma decisão. Qual a decisão que eles têm que tomar? De que Deus irá esclarecer tudo. Ninguém vai receber o sinal da besta sem esclarecimento. E qual é o esclarecimento? Ele vem pelos lábios dos servos de Deus. Você que está me ouvindo, os nossos irmãos da igreja, todos que estão perseverando nessa fé, terão a oportunidade de, assim como os 12 apóstolos receberam a chuva temporã, nós também iremos receber a chuva serôdia. Vocês sabem quantas pessoas estão batizadas no movimento de reforma? Não. 40 mil. Faça uma matemática. Quantas pessoas faltam para completar 144 mil? 103. Não é 104 mil que faltam? Sim. E onde estão essas pessoas? A maioria não está no protestantismo, está no catolicismo. Assim como Elias pensava, poxa, só eu sobrei. Aí Deus disse assim, não, eu tenho muitas pessoas que não dobraram o joelho a Baal. Então, tem muitas pessoas que estão guardando o domingo, irmãos, mas não estão ligadas ao domingo. Estão só esperando o momento certo para se juntar a nós. Agora, Deus tem misericórdia de nós. Por quê? Porque, irmãos, quando eu faço... eu tenho 22 igrejas para fazer um trabalho de reavivamento na questão do trabalho missionário. E eu já visitei algumas igrejas. E eu fico pesquisando por onde eu passei, se a coisa está andando, se eles estão trabalhando em aprender, em desenvolver o trabalho que eu coloquei lá, que é dar estudos bíblicos. E as pessoas parecem que ficam frias, paradas. O último que eu fiz agora foi no Rio Branco, lá no campo do Marcelo. Irmãos, eu ligo para o diretor de obra missionária e digo, irmão, e aí, o povo está reagindo? O povo está indo? Porque o ponto-chave é o segundo sábado de cada mês. É ali que eu aperto o diretor de obra missionária, irmão. Está tendo a reunião no sábado à tarde, o povo está treinando, o povo está indo para o campo. E eu não recebo muitas notícias boas, sabe? E isso me preocupa. Poxa, eu estou fazendo meu trabalho em vão. E se a gente esfriar, como uma chuva serôdia vai cair num povo que não está fazendo o trabalho? A chuva serôdia não vai capacitar as pessoas para trabalhar. Ela vai fortalecer quem está trabalhando. Esses 104 mil que falta pode tomar o meu lugar ou pode tomar o seu lugar, irmãos. Vamos fazer algo para mudar essa situação, por favor. É um apelo que eu faço em nome do Departamento de Obra Missionária da ASPAR. Roma recuperar a supremacia perdida. É o título desse slide. Ao aproximar da última crise, é de vital importância que existam entre as instrumentalidades do Senhor harmonia e união. O mundo está cheio de tempestades. O mundo está cheio de tempestade, guerras e contendas. Contudo, ao mando de um chefe, o poder papal, o povo se unirá para opor-se a Deus na pessoa de suas testemunhas. Essa união é cimentada ou soldada ou fixada
pelo grande apóstata. Testemunho Seleto, página 171. Leis impondo a observância do domingo como sábado ocasionarão uma apostasia nacional dos princípios do republicanismo, em que se baseia o governo. A religião do culpado será aceita pelos governantes e será invalidada a lei de Deus. É muito sério o que está à nossa frente. O protestantismo está cavando uma oportunidade para chegar no coração dos Estados Unidos, que é ali onde se processam as leis. A ONU, irmão, é de lá que vai acontecer o que está aqui nesse slide. Essa união será cimentada pelo grande apóstolo. Então, ele está fazendo tudo, ele está arrebanhando o protestantismo para ele ir lá e fazer o trabalho. Então, quem vai fazer a imagem da besta falar não é o catolicismo, é o protestantismo. E o que estamos fazendo para essa corrente segurar mais um pouco? Porque é inevitável isso vai acontecer, mas nós podemos estar pedindo, orando, trabalhando, advertindo as pessoas do que vai acontecer no futuro. Nós estamos tranquilos, vamos para quarta-feira para a igreja, vamos sábado, ouvimos a mensagem, voltamos para a nossa casa, vamos ganhar o nosso dinheiro, como cada dia, e as coisas vão seguindo um rumo sem uma volumar da verdade entre o povo. É muito sério o nosso caso. Irmão, próximo slide, por bondade. A apostasia nacional será seguida de uma ruína nacional. Eu fico, assim, com esse texto que eu vou ler agora, dá um calafrio em saber o que vai acontecer no futuro. Quando nossa nação, os Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringem a consciência das pessoas quanto ao seu privilégio religioso, impondo a observância do domingo e exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado e o sétimo dia, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nosso país. E a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. Ao tempo da apostasia nacional, quando, agindo segundo os métodos de Satanás, os governantes da terra se enfileirarem ao lado do homem do pecado, é então que a medida da culpa se encherá. A apostasia nacional é o sinal para a ruína da nação. Eu fico analisando no passado, quando a França tomou essa decisão no meio legislativo, nas assembleias deles. Vamos tirar a Bíblia do nosso meio, para sempre. Irmãos, quando eles assinaram esse termo, aconteceu uma revolta no país. A França começou a minguar em poder. Os seus súditos começaram a guerrear contra o próprio governo. Foi um caos. E até hoje, nunca a França cresceu como deveria crescer, porque ela fez isso. Imagina os Estados Unidos, que é uma potência, é o grande dragão. O que vai acontecer com esse país? Ruína traz ruína. Legislação dominical universal. A história se repetirá. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho, que não possui santidade alguma, será estabelecida como foi a estátua de Babilônia. A todas as nações, línguas e povos se ordenará que venerem esse sábado espúrio. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo o mundo. Quando a América, o país de liberdade religiosa, se aliar com o papado, a fim de dominar as consciências e impedir os homens
a reverenciar o falso sábado, impelir. Os povos de todos os demais países do mundo hão de ser introduzidos a imitar-lhes o exemplo. Vocês sabem por que eles vão imitar? Por exemplo, o Brasil, quando eu tinha 1 ano de idade, ou melhor, quando faltava 1 ano para eu nascer, em 1964, o Brasil foi filiado à ONU e está registrado até hoje. Então, todos os países que estão filiados à ONU, acontecerá essa profecia que está em Testemunho Seleto, volume 2, página 373. Queridos irmãos, Deus tem misericórdia do nosso país, o Brasil, quando acontecer isso. E aqueles que não tomarem a peito o dever de seguir, é muito chocante o que vai acontecer com nós. Pensamos que recebemos a chuva serôdia, quando acordar para a realidade, nós estamos recebendo as pragas. Que Deus nos ajude para não acontecer isso. Eu quero finalizar com esse último slide. Está pequenino, mas eu vou tentar ler. Os seguidores da verdade são agora compelidos a escolher entre desrespeitar um claro preceito da palavra de Deus ou perder a liberdade. Se renunciarmos à palavra de Deus e aceitarmos costumes e tradições humanas, talvez ainda nos seja permitido viver entre os homens, comprar e vender, e ter os nossos direitos respeitados. Se, porém, mantivermos a lealdade a Deus, isso se dará à custa de nossos direitos entre os homens, pois os inimigos da lei de Deus têm se coligados para esmagar o juízo independente das questões da fé religiosa de todo e do controle das consciências humanas. O povo de Deus reconhecerá o governo humano como sistema estabelecido por determinação divinas e, por preceito e exemplo, ensinará a obediência a ele como dever sagrado, enquanto sua autoridade for exercida em sua legítima esfera de ação. Mas, quando as suas reivindicações estão em desacordo com as reivindicações de Deus, devemos escolher obedecer antes a Deus do que os homens. A palavra de Deus precisa ser reconhecida e obedecida como autoridade, acima de todas as legislações humanas. O assim diz o Senhor não deve ser posto de lado por um assim diz a igreja ou o Estado. A coroa de Cristo deve ser erguida acima de todos os diademas dos potentados terrestres. Então, aqui eu findo com o apelo de Apocalipse, capítulo 14, irmãos. Texto que foi lido para a base de nossa oração, de que nós devemos realmente ser colaboradores de Deus. E quero pedir aos irmãos que orem para que Deus nos conceda a oportunidade de lutar por essa fé que uma vez foi entregue aos santos. Amém? Amém. Amém.